Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas aí que estão assistindo a Pororoca Cabano e também os companheiros do Mocap que me fizeram o convite. Me chamo Felipe Anuziata, sou professor de História formado pela UFRJ e faço parte do Diretório Municipal da Unidade Popular aqui do Rio de Janeiro e também da redação do site do Jornal Verdade. E o meu convite aqui se deve a essa questão da guerra entre Rússia e Ucrânia, a invasão russa que ocorreu agora dia 24 de fevereiro, que escalou uma guerra que já vem acontecendo há 8 anos naquele país, uma guerra civil, entre as províncias do extremo leste da Ucrânia de Donetsk e Lugansk contra o governo de Kiev, a capital da Ucrânia. Essa guerra, como estou falando agora, ela não começou agora, ao contrário do que a mídia burguesa, a grande mídia, a Globo, os grandes jornalões do Brasil e do mundo dizem. Na verdade, essa guerra já está acontecendo há 8 anos e ela acontece como consequência de um golpe de Estado patrocinado pelos Estados Unidos e pela União Europeia em 2014, que derrubou o presidente ucraniano Viktor Yanukovych. Aquele presidente, ele defendia uma posição de mais neutralidade da Ucrânia em relação tanto às potências imperialistas do Ocidente quanto à potência imperialista emergente, a ascendente, que é a Rússia. Ele entendia que a Ucrânia devia manter uma posição de distância dos dois, sem negar qualquer tipo de relação econômica ou política com todos os países. Esse presidente, ao mesmo tempo que defendia essa política, também era muito impopular por conta de diversos escândalos de corrupção que foram surgindo ao longo dos anos. Se aproveitando dessa deixa, os Estados Unidos e a União Europeia patrocinaram um golpe, financiaram um golpe que foi realizado por batalhões paramilitares e militares de neonazistas e neofascistas naquele país e por partidos de direita e extrema-direita. A consequência foi a formação de um governo ucraniano composto por diversos neofascistas e neonazistas que estão lá até hoje. E essa situação criou uma divisão cultural, étnica e política muito forte no país. Por quê? Porque a Ucrânia é um país independente desde 1917. Após a Revolução Socialista Bolchevique de outubro de 1917 na Rússia, como consequência daquela revolução, foi fundada em 1922 a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou conhecida como aqui no Brasil como União Soviética. Na União Soviética existiam no seu auge, de 14 repúblicas socialistas soviéticas que eram estados federados da União Soviética. Diferente de como é no Brasil, onde os estados não têm autonomia militar, financeira, diplomática, na União Soviética, todas as repúblicas soviéticas tinham seu próprio corpo diplomático, seu próprio exército, sua própria economia, embora vivesse numa integração política e econômica entre todos ali que faziam parte da União. E com a Ucrânia não era diferente. Então não é verdade também o que a mídia burguesa fala, que a Ucrânia só é um país independente há 30 anos. Na verdade, hoje, a Ucrânia já tem mais de 100 anos de independência, sendo que a maior parte dessa história foi enquanto uma república soviética, parte da União Soviética. Então, fechado esse breve parênteses histórico, o fato de ter sido parte da União Soviética e o fato de compartilhar laços culturais, políticos e econômicos de mais de 1000 anos com a Rússia, fez com que os povos ucranianos e russos fossem praticamente irmãos. É muito comum você ter na Rússia um russo com uma avó, um tio, um primo ucraniano, na Ucrânia alguém com avó, um tio, um primo russo. Ou seja, eles inclusive são tão integrados que muitos compartilham famílias entre os dois países. E o fato é que na parte oeste da Ucrânia, a maior parte da população fala a língua ucraniana, enquanto no leste da Ucrânia a maior parte da população fala o russo e é mais ligada culturalmente à Rússia. Com a entrada de neonazistas no governo ucraniano, se criaram várias políticas russofóbicas. O que são políticas russofóbicas? Começou-se a proibir se falar russo na televisão, nos jornais, em qualquer meio de comunicação de massa. Ao mesmo tempo, começaram a perseguir a memória dos combatentes, homens e mulheres da Segunda Guerra Mundial, que lutaram contra o nazismo alemão, entre 1941 e 1945, e qualquer tipo de memória que lembrasse a União Soviética ou os laços culturais
históricos entre ucranianos e russos. Ao mesmo tempo, no leste, começou-se uma repressão brutal contra as manifestações que surgiram contra essa política do governo neofascista ucraniano, ao ponto de que levou essas províncias de Donetsk e Lugansk, se declararem independentes e pegarem armas para enfrentar o governo neofascista de Kiev. Isso por conta, lembremos, do golpe financiado por Estados Unidos e OTAN. E aqui vale falar de um outro ponto. Desde o fim da União Soviética, em 1991, Estados Unidos e a União Europeia e a OTAN vêm se expandindo rumo ao leste. Quando a União Soviética acabou, apenas os países da Europa Ocidental faziam parte da OTAN. Desde aquela época, mais de 15 países que foram socialistas ou que eram repúblicas soviéticas entraram para a OTAN. E isso foi cercando pouco a pouco a Rússia, que é o maior país em termos de território do mundo, foi cercando pouco a pouco de bases norte-americanas, de mísseis, de armas ofensivas, restando apenas fora da influência da OTAN, a Ucrânia, a Belarus e mais algumas repúblicas soviéticas ao sul da Rússia, ex-repúblicas soviéticas, ao sul da Rússia. Então, além desse contexto de golpe e de divisão interna da sociedade ucraniana financiado pelo Ocidente, a gente teve um processo de expansão da OTAN para o leste. Isso é a explicação, podemos dizer, geopolítica da culpa que também os Estados Unidos e a OTAN têm pelo acontecimento dessa guerra. Mas também temos uma outra questão, que é a própria Rússia, onde que a Rússia entra nessa história. Como eu já disse, russos e ucranianos têm uma ligação cultural, histórica muito forte. Só que também tem muitos interesses econômicos em jogo. Com o fim da União Soviética em 1991, houve nas repúblicas que faziam parte daquele país uma onda enorme de privatizações. Muitos oligarcas russos, que são pessoas que tinham acumulado alguma riqueza durante os anos 80 por meio de corrupção, de subornos, ou por negócios ilícitos dentro da União Soviética, acumularam esse dinheiro e nos anos 90, com a onda de privatizações e a restauração do capitalismo naqueles países, eles passaram a comprar a preço de banana grandes monopólios estatais, fosse na área de siderurgia, na área de tecnologia, de gás, de petróleo, e não foi diferente com a Rússia e com a Ucrânia. Foi nesse período da década de 90 que se formaram os chamados oligarcas russos, mas também tem os oligarcas ucranianos, ou como a gente costuma chamar no Jornal Verdade, a burguesia russa e a burguesia ucraniana. E essa turma de 100, 200, 300 bilionários hoje é quem manda nos dois países. E assim acontece também no resto do mundo. É uma turma de poucos bilionários que mandam na maioria dos países capitalistas do mundo. A Rússia, desde aquela época, passou por muitas crises econômicas e financeiras e só de 20 anos para cá retomou o seu crescimento e desenvolvimento econômico. E, ao mesmo tempo, a Rússia já vem há muitos anos apresentando sinais de que quer restaurar a sua influência política e geopolítica no mundo, se colocando mais uma vez como uma potência imperialista em ascensão. Essa nova burguesia russa, ela não tem um projeto de restaurar a União Soviética, como algumas pessoas de esquerda mais iludidas têm defendido. Essa burguesia russa, ela tem resgatado a memória do antigo Império Russo, que existia antes da União Soviética. O antigo Império Russo, liderado pelos czares, que durou mais de 500 anos, dominava e massacrava muitos povos da Europa do Leste e da Ásia Central. Colonizou diversas terras, proibiu se falar línguas não russas e se impôs um processo de colonização. É essa memória histórica que Vladimir Putin e seus aliados dentro do governo russo vêm resgatando desde o início da guerra. É uma mentira de que eles tentam restabelecer a União Soviética, é uma mentira que eles tentam restabelecer qualquer coisa parecida com o que foi o socialismo na Rússia e na Ucrânia. Então, isso é um outro ponto importante também para explicar um pouco de onde a Rússia se encontra nesse jogo geopolítico. Como a Rússia quer voltar a ter a sua influência no mundo, como teve no passado, eles já chegaram tarde. Como a gente diz aqui no Rio de Janeiro, quem chega tarde não pode querer sentar na janela. Então, como a Rússia chegou tarde na disputa por mercados, por capitais, por zonas de influência no mundo, só restou a ela as antigas repúblicas soviéticas que não haviam entrado para a OTAN. É o caso da Bielorrússia ou Belarus, da Ucrânia, do Cazaquistão, das repúblicas do Cáucaso e de outras regiões ali que faziam parte da União Soviética.
E a Rússia está procurando restaurar pelo menos essa zona de influência. E por isso, para os russos, é inaceitável que um governo ucraniano, que está ali na sua fronteira, a 600 quilômetros de Moscou, entre para a OTAN ou para a União Europeia. Na verdade, o que eles querem mesmo é que ao menos a Ucrânia seja neutra, ou melhor, eles querem, na verdade, esse é o objetivo máximo do governo russo, é que se tenha um governo pró-Rússia dentro da Ucrânia. Mas isso provavelmente não está dado agora, vamos ter que esperar o desenvolvimento da guerra para saber se os russos vão conseguir conquistar Kiev, derrubar o governo, estabelecer um regime pró-russo, ou se eles vão fazer um acordo com o atual governo repleto de neonazistas da Ucrânia, de neonazistas na Ucrânia, e ter um governo neutro, né, que não seja nem ligado à OTAN nem ligado à Rússia. Então isso serão cenas dos próximos capítulos. Mas o objetivo inicial dos russos era estabelecer na Ucrânia um Estado que fosse seu aliado, como é o caso da Bielorrússia. Então é aí que entram os interesses dos russos nessa guerra. A Ucrânia é um país muito rico em riquezas naturais. É o maior produtor de trigo, é um dos maiores produtores de trigo e de milho do mundo, tem terras agricultáveis que são raríssimas em outras partes do mundo, que são as chamadas terras negras ou terras roxas, que servem para produzir trigo e milho em grandíssimas quantidades, principalmente grãos. É um país com uma indústria muito desenvolvida, ao contrário do que se fala. A herança do socialismo e da União Soviética na Ucrânia foi muito, do ponto de vista econômico, muito benéfico. Então, a Ucrânia, por exemplo, tem uma indústria aeroespacial enorme, que produz grandes aviões, como muito parecida com a nossa Embraer, mas muito maior, por sinal. E tem uma produção industrial também relevante. Então tem muitos recursos naturais, plantas industriais que interessam tanto a russos quanto aos Estados Unidos e a União Europeia controlar. E principalmente ali passa os gasodutos que trazem gás da Rússia para a Europa Central e do Leste, né? Então também tem esse interesse do próprio imperialismo em controlar também essas rotas de comércio, né? E um outro interesse que está colocado também, aí da parte isso é do ponto de vista da Rússia, né? A Ucrânia também tem essa importância econômica. Do ponto de vista do Ocidente, é importante ter esse país por conta, para além de ter os recursos naturais, de continuar essa política de cercar a Rússia de bases militares. E para os Estados Unidos e para a Europa também é positivo do ponto de vista deles ter uma guerra naquela região, porque eles podem exportar cada vez mais armas para fazer as suas empresas de munição, de armas, de empresas bélicas produzirem mais e ganharem mais dinheiro. Foram bilhões e já passou de 500 bilhões a quantidade de material bélico que tem sido acumulado para enviar, entre aspas, como ajuda aos ucranianos. Na verdade, esses materiais, além de estarem dando lucro para os capitalistas do Ocidente, está servindo para financiar, para armar grupos neonazistas dentro daquele país. E aí a gente entra nesse ponto, e esse é um ponto fundamental. De fato, existe um movimento neonazista muito forte na Ucrânia. Já desde a Segunda Guerra Mundial, quando a União Soviética enfrentou os nazistas, a parte ocidental da Ucrânia contou com muitos grupos nazistas mesmo, naquele período, que se levantaram contra o Exército Vermelho e a União Soviética. E daquela época restou uma herança e um trauma histórico muito sério e que permanece até hoje sem ter sido solucionado. Então, a parte mais ocidental da Ucrânia tem muita força, tem muitos grupos que têm muita força de neonazistas. Isso é uma realidade. Putin e o governo russo se utiliza desse fato, que é um fato, para poder divulgar para o Ocidente, para os grupos de esquerda e para outras áreas do mundo, de que a invasão russa é benéfica porque supostamente iria destruir esses grupos neonazistas. Nós entendemos que isso não deve ser uma posição de uma potência antifascista, né? Um país antifascista, quando se vê a necessidade de enfrentar o fascismo fora de suas fronteiras, ele deve usar solidariedade internacional, enviar voluntários, apoio militar para quem está resistindo de arma na mão, apoio político para quem não está resistindo de arma na mão, dentro desses países. Não sair invadindo com seu exército, impondo uma ocupação militar, revelia no país vizinho ou em qualquer outro país. Foi essa política que a União Soviética, por exemplo, trabalhou na Guerra Civil Espanhola entre 1936 e 1939, onde, para evitar que o governo fascista tomasse o poder na Espanha, os soviéticos mobilizaram toda a esquerda mundial a mandar voluntários, pessoas que se dispusessem a pegar em armas para enfrentar os fascistas espanhóis, liderado por Franco. Infelizmente a guerra foi perdida, mas aquela é a política de enfrentamento de arma na mão do fascismo fora de suas fronteiras, não a invasão e a ocupação militar pura e simples numa guerra de agressão.
né? Uma coisa é uma guerra de defesa, né? Quando você é invadido e você ataca de volta, contra-ataca o seu inimigo. A Rússia não foi atacada diretamente pela Ucrânia. Os povos russos do leste da Ucrânia foram sim atacados pela Ucrânia. Esses têm todo o direito e legitimidade de resistir de arma na mão e devem ser apoiados. Mas a Rússia, enquanto nação, enquanto Estado soberano e independente, não foi invadido por nenhum outro país. Então eles não estão numa guerra defensiva, mas numa guerra de agressão. Então, essa situação dos neonazistas, que é utilizada no discurso de Putin, se aproveitando de uma verdade para espalhar mentiras, tem que ficar muito claro. Outro ponto importante é que se a Rússia está tão interessada em enfrentar o fascismo e o nazismo no mundo, por que o Estado russo não reprime e não prende os fascistas que existem dentro da própria Rússia? São vários grupos de extrema-direita, fundamentalistas ortodoxos, da Igreja Ortodoxa, nacionalistas russos ferrenhos, que são de grupos fascistas que não sofrem qualquer tipo de repressão ou muito pouca repressão por parte do Estado russo. Então não dá para falar do vizinho se dentro da própria casa deles o governo Putin não faz o que é necessário. Então são elementos importantes da gente considerar. E como explicado, né, nesse breve contexto histórico, político e econômico que eu fiz da Ucrânia, a Ucrânia é um país estratégico, porque é a ponte entre a Rússia e a Europa. Então o controle daquele país vai determinar ali a balança de poder na Europa do Leste. Enquanto a Europa e os Estados Unidos querem controlar aquele país para cercar a Rússia quer se afirmar no mundo novamente como uma potência imperialista que, entre aspas, muitas aspas, teria direito às suas zonas de influência. E a Ucrânia seria parte dessas zonas de influência. Então, essa é uma breve explicação, espero que eu tenha ajudado a esclarecer um pouco da nossa linha, das nossas avaliações, do que a gente entende desse processo de guerra, aos companheiros aí da Pororoca Cabano e do Mocap, e colocando onde a gente coloca o jornal A Verdade à disposição dos companheiros, a Unidade Popular à disposição dos companheiros e companheiras, para poder estar discutindo mais não só esse tema, mas como qualquer outro tema que os companheiros achem importante a nossa intervenção.